Queria-vos falar aqui um bocadinho desta questão da ética na investigação e ética do investigador. E qual é, na nossa perspectiva, o telos, isto é, a finalidade da ciência. A finalidade da ciência tem sempre um valor intrínseco, uma finalidade muito concreta, que é, de facto, a vontade de ver a verdade. Poderíamos fazer aquela velha pergunta, já feita há muitos anos, mas afinal, o que é verdade? E, portanto, teremos que, neste sentido, obrigatoriamente, admitir que há uma finalidade na investigação e que, recentemente, esta verdade tem sofrido, não é só de hoje, mas também do passado, tem, diria eu, sofrido alguns golpes de integridade. E, portanto, hoje falávamos na questão da integridade do investigador, só há boa ciência se existir uma boa ética. E, portanto, poderemos ter qual é a validade e qual é este princípio da integridade na investigação. Por isso, dos grandes princípios éticos que se fala ao nível da investigação é a própria integridade, não só da investigação em si, mas quem confere integridade à investigação é sempre o investigador. Assim, a ciência, como dizia um grande investigador e professor da nossa praça e um bom médico na área da neurocirurgia, dizia ele que a ciência não produz apenas conhecimento, elucidação, e se é verdade que cientificamente ela se tornou para todos os efeitos uma forma, diria eu, epistémica ou de louvor epistémico, que significa ser forte, confiável e segura, portanto a investigação tem que ser forte, confiável e segura, e portanto dizia também tal exaltação também mostra evidentemente a sua vulnerabilidade, a ciência como falível, imperfeita, e utiliza aqui um termo até bastante duro, por vezes até corrupta. Isto quer dizer que se não houver esta integridade, poderemos ter uma má conduta na prática da investigação. Sendo assim, este telos que nós falamos, da integridade científica, e só para dar aqui uma definição o que é esta integridade, este princípio ético, integrare, a origem deste verbo, tanger, tocar, não é? Como um prefixo de negação, lá está o in, o que não deve ser magoado. A integridade é aquilo que não deve ser magoado. Podemos falar em 3 princípios, ou 3 características da integridade. Primeira, todas, na área da saúde, claramente, que é a integridade física. E, portanto, não devemos ferir a integridade física das pessoas. Temos estudantes da área da saúde, com certeza, aqui na escola, e no IPCV, esse é um princípio, não ferir a integridade física. Mas, do ponto de vista ético, a integridade que mais nos deve orientar é a integridade moral. Outro aspecto da integridade. A integridade moral. Quando ferimos a integridade moral, no âmbito de uma investigação, logicamente estamos não só a ferir a integridade daqueles que eventualmente participaram na investigação, mas, acima de tudo, a integridade do próprio investigador fica em causa. E depois já temos outro princípio, alocado a este princípio, por exemplo, o princípio da integridade emocional. Portanto, 3 níveis de integridade, ao fim e ao cabo, que não podemos ferir, não é? Não podemos tocar de forma a criar um dano. E, portanto, vemos então os comportamentos reprováveis em ciência não são um fenómeno de hoje, mas também de ontem. Hoje, mais do que nunca, assistimos a um conflito, como digo acolá, entre o valor da verdade em ciência e a lógica imposta por métricas. Isto é, se um investigador não publicar num conjunto de artigos nas revistas que tenham farto de impacto ou não se produzir ciência, claramente a sua avaliação enquanto docente, enquanto investigador, pode estar em causa. E se tiver até um concurso, evidentemente, um concurso para coordenador ou um concurso para diretor, tudo isso conta também na avaliação quando fazemos isso. E muitas vezes essa ânsia de chegarmos mais longe pode-nos levar a ser pouco íntegros na forma como fazemos a investigação, porque mais de investigação, isto é, ou fazemos investigação ou morremos, ou ficamos na praia. E, portanto, tens que fazer o melhor, sempre mais e melhor, cada vez mais depressa e ter resultados nas revistas de alto impacto. Isto é importante, avalia a investigação que se faz,
avalia a investigação por pares, mas muitas vezes a ambição e a ânsia de mostrar trabalho leva-nos a correr caminhos que devem ser evitados. Por isso, o investigador, nesta ânsia e no desejo legítimo que é a investigação, não se interroga muitas vezes sobre as questões éticas, os ditames éticos, que devem presidir, novamente, a sua atividade científica. Há normas que devem ser cumpridas, há regras que devemos optar, mas, acima de tudo, há uma regra importante para cada um de nós, enquanto professores, enquanto investigadores, enquanto estudantes. É a nossa consciência moral dos atos que praticamos. E, portanto, quando praticamos um ato bom, há sempre um facto bom. Quando praticamos um ato mau, o facto dá sempre um facto mau. E depois acontecem muitas coisas que podem, eventualmente, quando eu não tenho, e quando eu não tenho esta obrigação moral de saber que existem um conjunto de orientações éticas para a prática e para a investigação, e que eu devo respeitar como conduta que me faz um investigador responsável, muitas vezes utilizamos meios inadequados e meios, eu diria, condenáveis do ponto de vista ético. A ética na investigação conduz a sua condução de forma a garantir, de certa forma, a responsabilidade do profissional e do cientista, contribuindo assim para o alto prestígio. Reparem que se eu fizer uma investigação dentro do IPCV e que essa investigação mais tarde venha a conferir que houve desvios éticos, não é só a imagem do investigador que fica em causa, não é só a imagem do investigador da equipa de investigação, é também a própria imagem da instituição que nos acolhe enquanto investigadores e professores. A ética do investigador tem que ter uma conduta responsável, isto é, na relação com a verdade científica, na relação ética com os seus pares e participantes, aqueles que eventualmente vão participar na investigação, a relação do investigador com a instituição. 3 níveis, de facto, de responsabilidade a qual a verdade nos chama, enquanto investigador, entre os pares, entre os pares e os participantes e, acima também, aqui com a instituição. A base, como eu disse inicialmente, uma boa prática científica está sempre a base de uma boa ética. E, portanto, é este caminho que, para que haja uma boa ciência, devemos seguir. A boa ciência depende da boa ética, a integridade da investigação também depende da integridade do investigador. Há aqui, de facto, um dever deontológico, isto é, um dever, um requisito ético e moral, assente em 3 grandes princípios e do qual pode derivar outras interpretações. A confiabilidade da investigação, isto é preciso ter confiança na investigação que estamos a realizar, a honestidade, isto é, se eu perguntasse qual era um adjetivo da verdade, certamente tem que ser a sinceridade e a honestidade, a responsabilidade e o respeito. Da honestidade, da confiabilidade e da honestidade, tem que haver transparência. Este era um princípio, está aqui um jurista e sabe melhor do que eu, a transparência era um princípio jurídico, transparência, mas depressa se transformou num princípio ético nas nossas organizações. Por isso que é que hoje fala tanto na transparência. Tudo tem que estar publicado, certamente eu e o PCV põe na página da internet o relatório anual das suas a Comissão de Ética põe na página a sua atividade, os pareceres que emitiu. Isto refere-se à tal transparência das instituições. Hoje venho aqui à A3S fazer uma avaliação, a primeira coisa que vai verificar o que é? É a página do sítio da internet da instituição. A transparência, isto é a verdade. Isto é, diz o que fazes, faz o que dizes e registra o que fizeste. Isto é a verdade, não é? Em termos da... E depois, aqui o respeito e a responsabilidade, tem que haver imparcialidade e, acima de tudo, liberdade. Isto é, o investigador, dentro de uma própria instituição, tem que agir livremente. Não é? Mas não pode esquecer os outros princípios. Ser confiável, ser responsável, não é? Garantir a transparência dos métodos que vai utilizar. Esta conduta de responsável da investigação, segundo o Código Europeu da Investigação, fala-nos, lá está, na confiabilidade.
verdade e transparência, na garantia da qualidade da investigação, não é? Refletida no desenho, eventualmente, experimental, nas metodologias, usar na análise, em tudo aquilo que mostra confiança. A confiança é a coisa mais rara e mais difícil de conseguir e a coisa mais fácil de perder. E, portanto, todos nós já tivemos esta ideia da confiança de uma pessoa amiga que, eventualmente, confiávamos muito e, por uma coisinha pequena, perdemos a confiança. E, portanto, a confiança na investigação é fundamental. A honestidade, a tal transparência, o desenvolvimento, a implementação, revisão e publicação e comunicação da investigação que fazemos. Ela deve ser comunicada e talvez todas nós, quando fazemos a investigação, o nosso desejo é comunicar a investigação que fizemos. É publicar na revista mais importante aqui a nível nacional, mas acima de tudo internacional. Portanto, esta questão. Depois o respeito, que é do ponto de vista entre pares, o respeito para com os participantes, para com os colegas, para com a instituição. Quando fazemos uma fraude, ou quando fazemos uma falsificação, ou quando fazemos um plágio, não estamos só a denegrir a nossa imagem, enquanto estudantes, enquanto investigadores e enquanto professores. Também ferimos a imagem da própria instituição. E, portanto, tudo isto, a liberdade e a imparcialidade, este respeito, mas ainda também a responsabilidade, são aqueles grandes pilares de orientação a partir do código. Mas depois aqui a FCT acabou por fazer também um código de integridade científica da investigação que vai, ao fim e ao cabo, buscar estes conceitos ao Código Europeu. Portanto, o objetivo do investigador é o do dever da procura da verdade, ser honesto, usando métodos científicos, ser confiável e eticamente robustos, o respeito para com a comunidade científica, a responsabilidade. Então, estão a ver? Honestidade na procura da investigação que fazemos, métodos confiáveis, do ponto de vista científico, o respeito que tem que haver para com a sociedade e o impacto que essa investigação possa ter e a responsabilidade perante não só aquilo que fazemos, mas aquilo que dizemos que fazemos. Depois, dizer-vos que aqui na má conduta em investigação poderemos chamá-la a fraude científica. E se formos ao dicionário da Academia das Ciências, podemos ir a outro qualquer, não é? Nem é preciso ir ao dicionário, vamos ver que é definida como o ato cometido de má fé, é intencional. A ética tem a ver com a nossa intenção, os nossos atos, a intencionalidade dos nossos atos. Há atos que fazemos com intencionalidade, eticamente somos, enfim, ou na nossa consciência devemos ser punidos, mas também juridicamente, quando há intencionalidade, também somos. É verdade que muitas vezes há ações não intencionais que resultam dos nossos atos, mas aí também está objetivamente a moral para nos dizer e a parte jurídica até para nos aliviar eventualmente de uma carga. A fraude científica é uma representação deliberadamente que vai falsear a verdade, é diferente da má ciência devido a erros metodológicos ou de outra natureza. É a interpretação de dados, erros na prova, negligência ou comportamento censurável. Quer dizer, a fraude tem uma intencionalidade. Às vezes eu posso errar. Ainda ontem falava para um conjunto de profissionais de saúde e que lhes dizia qual era a diferença, sem grande terminologia jurídica, entre o erro, o acidente e a negligência. Todas são censuráveis, mas o mais grave de todos, muitas vezes, é o erro e a negligência. A negligência, porque eu sei como fazer, mas fiz mal. O erro pode acontecer, evidentemente, em qualquer circunstância, e o acidente é aquilo que não está previsível. Um acidente é algo que não está previsível, não é previsto. Aqui também pode acontecer, mas são censuráveis. São sempre censuráveis do ponto de vista ético. Dizer assim, um acidente pode ser censurável do ponto de vista moral, enfim, dependendo das coisas, pode não ser. Mas nunca deixa de ser censurável e penalizado do ponto de vista jurídico. Portanto, estão a ver, todos os aspectos ferem o conceito de integridade e merecem uma avaliação rigorosa com os mais graves. Falsificação, fabricação e plágio. O plágio, toda a gente sabe o que é o plágio, mas a fabricação de finos e o Código Europeu define desta forma. Fabricação consiste na invenção de resultados, registando tais resultados como reais. A falsificação é a manipulação de materiais de pesquisa, equipamentos ou processos
ou ainda a mudança ou omissão ou supressão de dados sem justificação, bem, aquele dado lá não nos dá jeito. Então vamos alterar aqui e pôr aqui um dado diferente para melhorar a nossa investigação. E claro, o plágio é o uso de trabalhos e ideias de outras pessoas que acontece frequentemente, não é? E muitas vezes em trabalhos, que não só ao nível da licenciatura, e ele é mais grave quando é ao nível da investigação, ele é grave sempre. E quando parte muitas vezes de pessoas que deviam ter a situação bem resolvida enquanto isso. Portanto, inventar dados resulta da fabricação, porque estamos a fabricar dados que não temos. Moldar dados ou compor resultados resulta da falsificação. Usar ideias ou palavras de uma pessoa sem reconhecer a devida autoria resulta de plágio. Tudo isto agride os valores nucleares da ciência, agride a ofensa e a integridade ética da investigação, mas acima de tudo o investigador. O plágio, em nosso entender, situa-se num plano distinto. É uma ofensa, claro, mas se o plágio for bem feito, não vai alterar os resultados que anteriormente já tinham sido, e se os resultados estiverem bons, isto quer dizer, o plágio, do ponto de vista ético, é censurável, mas é aquele que tem menos riscos. Porque se eu plagiar uma coisa bem feita, não vou ter repercussões no impacto do resultado da investigação. Agora, se falsificar resultados, não é? Ou se fabricar resultados, imaginemos que estamos aqui numa política de medicamento, a fazer um medicamento qualquer e falseio aqueles resultados, fabrico aqueles resultados, eu posso ter implicações no impacto social e aquilo até provocar algum dano às pessoas. E se eu fizer a mesma coisa, mas plagiar um resultado, se esse resultado já tiver sido bom, não agride do ponto de vista a verdade da ciência. Agride é a verdade, como é que eu cheguei lá de não fazer a devida referência e os créditos de autoria. Portanto, estão a ver que, há aqui, destes três, apesar de eticamente reprováveis, é aquele que confere menos gravidade. Conflitos de interesse. Acontece muitas vezes, por isso quando fazemos um projeto de investigação, vamos lá dizer, não tenho conflitos de interesse. Não é? Mas pode haver conflitos de interesse de várias ordem. Acontece sempre que uma instituição ou indivíduo tem um compromisso primário e simultaneamente um compromisso secundário, que pode anular o primeiro ou é suficiente tentador para criar uma possibilidade de aparência de que isso possa acontecer. Por exemplo, a participação em projetos de investigação apenas com o nome. Não é? Qual é o objetivo primário? Ou qual é o objetivo secundário? Portanto, eu só devo participar numa investigação se de facto participo na investigação. Se de facto faço revisão, se faço leitura de dados, se faço comprovação de dados, se estou a colar em situações concretas. De certa forma, isto acontece muitas vezes, que muitas vezes, e isso também é justo e creio que devemos saber, muitas vezes o orientador escolhe o melhor estudante e o estudante escolhe o melhor professor para ser orientador. Não há aqui nenhum estudante que não vai escolher para orientador o melhor professor, ou queira o melhor professor. Pergunta, é legítimo? Claro que é. Claro que eu quero ter os melhores estudantes. E se eu sou um orientador, vou ter muitos estudantes para me ser orientado. Portanto, é legítimo escolher o melhor orientador e o professor escolher o melhor estudante. É legítimo. O problema é quando nós usamos intencionalmente esta relação e que nos confere, eventualmente, conflitos de interesse. Aí é que devemos ter algum cuidado. Porque o estudante não está para, eventualmente, diria eu, enfim, não está para elevar o orientador enquanto tal, ou servir o seu senhor, mas também o professor não está para levar ao colo o estudante. Tem que haver aqui um compromisso entre ambos. E, portanto, muitas vezes é legítimo que qualquer professor queira ter os melhores estudantes. E se os tiver é porque os estudantes também reconhecem como tal. Daí que isto pode acontecer nas nossas instituições, mas devemos conferir alguma reflexão. Pode referir-se a situações de conflitos de interesses primários que se reconhecem como determinados valores morais superiores que incluem, por exemplo, a promoção científica. É verdade, se eu for, eventualmente, um professor que tenha não sei quantos projetos de investigação e se eles tiverem impacto, não é? E conseguir fazer todos, é fundamental, é bom.
Mas também temos que ver qual é a intencionalidade que está por trás disto tudo. Por exemplo, o bem-estar do doente, dou aqui um exemplo, a investigação clínica ou a afetação do tempo a várias tarefas pela docência ou investigação. Se eu sou médico ou sou enfermeiro, não é? Mas também se sou docente e faço investigação, qual é a minha primeira ocupação? É o doente. Depois vem a docência e depois vem a investigação. Isto, muitas vezes, são interesses secundários, que nada têm a ver com a minha função primária, que podem acontecer e podem ser ou não legítimos, mas cujo peso relativo nunca pode pôr em causa o interesse primário, como o ganho financeiro ou a afirmação ilícita da prioridade de uma descoberta ou a ambição de reconhecimento público. Assim, isto é muito purismo, mas esta é a realidade que temos. Muitas vezes colocamos a nossa, diria, afetação ou o nosso interesse primário, colocamos muitas vezes o interesse secundário. E, portanto, temos que ter aqui também algum cuidado nesta matéria. Manipulação e violação de critérios de autoria. Também é uma prática eticamente inaceitável e temos instituições, recordo algumas instituições, obviamente, recordo algumas teses de doutoramento, obviamente, que já foram, e como todos é conhecimento público, não é? Que já foram retiradas precisamente pela violação de critérios de autoria. E, portanto, são más condutas do ponto de vista científico, da integridade da pessoa. A autoria de qual os autores devem constar. Ou quando fazemos um trabalho em conjunto e o trabalho foi tão bem feito que eu acabei de publicar o trabalho e não disse quem eram os outros autores. Também acontece. Portanto, considerarmos este assunto ainda que não afete, como eu disse há pouco, a qualidade da investigação, nem tire, de facto, valor ao conhecimento, de facto esta gera carreiras do investigador e a reputação da instituição pode ser ferida, não é? Obviamente com este tipo de situações. Depois, a concepção e o planeamento, os critérios de auditoria devem estar baseados em contribuições substanciais, isto é, eu posso pôr lá agradecimentos no final, e o agradecimento também é o reconhecimento de que alguém esteve presente. Mas na investigação, critérios de autoria têm que estar fundamentais. O que é que eu participei na concepção e no planeamento, na análise e interpretação de dados? Fiz a redação do artigo ou não? Fiz a sua revisão ou não? Responsabilidade pela aprovação da publicação. Tive alguma responsabilidade nesta aprovação? Assumir a responsabilidade pela integridade dos resultados também, não é? Publicar qualquer parte do trabalho, todos os aspectos do trabalho, ou garantir, por exemplo, uma tese de mestrado, muitas vezes, ou uma tese de doutoramento, dá para aí 10 artigos, não é? Eu tenho conhecimento que estamos a fazer uma tese de mestrado e quando chegamos ao final do doutoramento, quando chegamos ao final da tese de doutoramento, hoje cada vez mais, para fazer uma tese de doutoramento, teremos de ter bases sólidas, científicas, artigos. Eu não vou fazer uma tese de doutoramento se não tenho nenhuma experiência nem conhecimento atrás adquirido. Então eu estou a fazer a tese e já publico não sei quantos artigos, se for capaz de publicar, e quando acaba a tese, a minha tese já tem não sei quantos artigos. Quer dizer, não é? E quando eu faço citação de mim próprio, escrevi um artigo e de repente vou-me citar, auto-citar. É? Para quê? Porque é importante ter o índice de citações lá nas métricas que é possível. Epá, este autor já teve 1500 citações, deve ser bom. Então vamos pesquisar o fulano, porque deve ter muitas... E muitas delas vemos que são citações do próprio autor, que fez o artigo, publica-se a si mesmo e está sempre a citar-se a si mesmo. Caros estudantes e todos os que estamos aqui, e professores, há um conjunto de regras morais, do ponto de vista da integridade científica, que nos deve orientar. E, portanto, todas as contribuições num projeto de investigação, e que são práticas inaceitáveis quando não são corretas, devem ser cumpridas, e a contribuição das pessoas que não correspondem a estes critérios, acima elencados, devem ter como permissão, digamos, agradecimentos. Ainda há pouco tempo saiu um artigo numa revista da Universidade Católica em que eu apenas fiz uma leitura transversal. Não pus lá o meu nome, embora o autor quisesse que eu pusesse lá o nome.
só pôs logo o agradecimento. Quer dizer, é uma participação, mas não é a minha autoria, eu não participei, não fui eu que investiguei, apenas fiz uma revisão do pacto da leitura do artigo. Outras práticas, a proteção inadequada das pessoas participantes nas investigações, isto é, como é que nós fazemos a investigação e protegemos as pessoas. Já não vou falar aqui do consentimento informado ou do consentimento desinformado, não é? Que às vezes é mais um consentimento desinformado do que informado. Não é? A ausência de critérios, muitas vezes, da publicação, partilha da responsabilidade entre os investigadores e os restantes membros da equipa, ineficaz orientação e supervisão. Tudo isto são mais práticas que nos podem afetar a nossa investigação. Todas estas situações são eticamente relevantes e afetam o ethos, isto é, o ethos, a eticidade, a moralidade, aquilo que nós queremos dizer, devendo ser objeto também elas de normas públicas, concretas, justas e transparentes. É importante uma clara definição das instituições onde fazem investigação. Quais são as regras, quais são a conduta que deve estar patente para que cada um de nós que faça a investigação dentro de uma instituição saiba aquilo que deve fazer enquanto investigador. Para isso, normalmente as instituições têm um código de conduta ético e o IPCV tem um código de conduta ético. Caros estudantes, vão à plataforma da vossa instituição e vejam lá os deveres que eventualmente estão enunciados, não só enquanto estudantes, mas acima de tudo como investigador, porque é esta área que estamos a falar. As causas e os números do impacto. Este autor diz a razão porque a má conduta continua a ocorrer e a ter vários aspectos. Tentou-se agrupar em 3 distintas naturezas. Isto é 2007. Primeiro, individual. Portanto, há sempre uma má conduta, para haver uma falta de integridade, é individual. Sendo uma atividade, a investigação, uma atividade humana, sempre que há indivíduos, pode haver comportamentos desviantes. Aí é a nossa realidade. Organização. A natureza das relações interpessoais dentro de uma organização tem sido apontada como um dos elementos pertinentes às falhas de integridade. E porquê? Eu destacava aqui algumas. Falta de uma política institucional eticamente robusta e justa na área da integridade. Faz-se investigação e não se controla e, portanto, não há uma orientação clara. Não é o caso do IPCV, que eu sei que há, e até temos o Código de Conduta Ética. Comunicação e supervisão da tutoria inadequada, também pode acontecer. A inadequada formação e competência em ética e integridade, quer ao nível da educação formal, quer ao nível da educação pelo exemplo, que eu acho que este é mais importante. O modo de fazer ciências partilhado entre equipas, entre áreas, instituições e países, que dificulta muitas vezes a possibilidade de comportamentos eticamente e, portanto, são eticamente censuráveis. E depois, a questão da estrutural, a avaliação do prestígio do investigador e o impacto científico do seu trabalho baseada nesta ideia. Ou publicas ou morres. Se não publicas, amanhã não tens o teu lugar como docente. Então temos que publicar. O professor, um docente universitário, para além do docente, tem um trabalho administrativo enorme e tem que investigar para ter as tais métricas que hoje são pedidas pela FCT. Se não tiveres estas métricas todas mais ou menos bem avaliadas, morres. Amanhã tens alguém a cobrir o teu lugar. E muitas vezes é isto. Isto é que conduz à má ciência. Isto é importante? É. Mas tem que haver um equilíbrio entre uma coisa e outra. Aristóteles chamava isto, sabem o quê? Prudência. A prudência que é o meio adequado e o meio justo. Depois, só aqui, critérios de avaliação, que não vou estar aqui, avaliação centrada nos indicadores bibliométricos, índice, citação e fatores de impacto, que é isto que estávamos a falar, pressão para ter resultados para financiamento de projetos. Se eu não tiver financiamento de projeto, o FCT chega ao final do ano e vai-me atribuir uma nota fraca ou menos boa, não é? E o meu centro de investigação perde poder de financiamento. Todos estes fatores obrigam a questionar o modo de avaliar a ciência e os cientistas. Por si só, representa uma séria ameaça à robustez e à solidez da investigação. Porque estamos completamente a fazer a investigação ao contrário. Estamos a fazer a investigação por resultados, muitas vezes económicos e financeiros,
e não para o resultado que para a ciência estamos a produzir. Números. 2% dos cientistas admitiu ter fabricado ou falsificado resultados. 34% admite um outro tempo de comportamentos eticamente questionáveis. Isto, lá atrás, em 2009. Fraude aumenta para 14% e condutas eticamente questionáveis para 72%. Estão a ver como é que anda a nossa ciência? Não é a ciência que está mal, é a integridade do investigador. 2012, denúncias, quando comparado com o ano anterior, subiu para 56%. É verdade, é importante que se faça as denúncias, mas só há denúncia porque alguma coisa está mal. Tem sido verificado que dos 29 casos investigados, 40% tinham realmente problemas e falhas graves de integridade científica. 2015, realizou-se uma investigação com 2.212 investigadores e descobriu-se que 201 estiveram envolvidos em casos de fraude. Agora imagino aquilo que foi o ano 2020 e 2021 na investigação feita ao Covid-19. Como é que se produziu tanta investigação em tão pouco tempo? Dos incidentes éticos, por 100 investigadores, uma taxa consideravelmente mais elevada do que o número total das denúncias apresentadas pela organização, esta organização, o Gabinete de Integridade Científica. A má conduta, o impacto, não é um crime sem vítimas. A má conduta tem impacto para os investigadores, para os participantes, para as instituições, para as áreas e, acima de tudo, para a investigação. Impactos de má conduta científica no domínio da investigação clínica, os pacientes podem ser negativamente afetados quando os tratamentos que recebem têm por base falsos resultados ou incompletos. Um grande número de evidências de ensaios clínicos em humanos não é declarada, muito do que é relatado é feito de forma inadequada. Isto são dados. 2012, enfim, já tinha alguns anos, mas não são muito. Isto quer dizer que estes efeitos, a acusação de falta de grave prejudica a carreira e a reputação do investigador, pode perder o emprego, pode ver a licença médica e o financiamento a ser retirados, em alguns casos mais graves, inclusive, ser sujeito à condenação pelos órgãos de justiça. É verdade, Sr. Doutor? Estudantes de doutoramento orientados por um investigador sénior, desacreditado, podem ser impedidos de publicar trabalhos conjuntos. Não é? A sua tese pode ser afetada por resultados ou dados fraudulentos fornecidos pelo orientador. E as suas perspectivas de emprego futuro podem ser afetadas. Portanto, meus caros amigos, e para não demorar mais tempo, tinha mais outras questões a dizer, só para dizer que os custos indiretos para a sociedade de fraude científica, tais como a doença ou perda de vida inevitável, pode acontecer devido, no caso da saúde, à má informação, à falta de literatura. Portanto, dei aqui uma nota positiva do que é fazer investigação. E a nota positiva é fazer tudo aquilo que eu disse ao contrário. Isto é, o que eu apontei foi aqui casos que acontecem. Então, para que façamos uma boa investigação e para que a boa ciência possa ser acompanhada de uma boa ética, sejamos e tenhamos comportamentos éticos. E não me demoro mais. Obrigado.